Olá, gente. Estamos aqui para a nossa primeira aula de estatística, onde eu vou trabalhar mais alguns conceitos e aplicação do uso de frequências. Eu sou a professora Aliger. A estatística, ela é muito antiga, por isso que eu coloquei esse desenho desse homem das cavernas. Ela é tão antiga quanto o ser humano. E ela surge devido à necessidade do ser humano tem de poder contar. Como curiosidade, a estatística ela também é utilizada pelo Estado, né, para tabular dados e geralmente ela é muito utilizada também para controle fiscal e de segurança nacional. Por esse motivo, o uso da palavra, segundo alguns estudiosos, teria origem na expressão latina status, que significa Estado. A estatística, ela serve, de acordo com esse autor Crespo, para você coletar, organizar e descrever. Essa parte que está de vermelho, quando ela coleta, organiza e descreve, basicamente, ela visa essa parte aqui, ela visa na realidade trabalhar a estatística descritiva. Já a parte de azul, que analisa e interpreta os dados, trabalha-se mais com a estatística inferencial. Aí a gente já vai para alguns conceitos básicos de estatística. Quando a gente pensa em estatística, a gente primeiro tem que trabalhar o universo, que são todos os elementos que estão compostos. Por isso que eu coloquei o globo, coloquei esses pontinhos vermelhos, amarelos, tudo que está presente. Quando a gente pensa na estatística, a primeira coisa que a gente tem que saber é que população nós iremos trabalhar. Que aí, população nada mais é do que elementos que têm características iguais e que estão dentro do universo. Dentro dessa população, a gente vai tirar uma amostra, que é um pedaço. O ato de tirar a amostra é que é a amostragem. Censo e amostragem ou amostra são coisas totalmente diferentes. O censo ele vai estudar toda a população. E a amostra ela vai estudar uma parte dessa população. Então imaginem, por exemplo, aqui esse desenho, ó. Então, você tem aqui o Brasil, é a população, né? E você vai tirar uma amostra do Brasil, que são os estudantes, né? Da Bahia, dessa escolinha aqui. Por isso que quando vocês trabalharem, vocês têm que definir bem o tema de vocês. Eu vou estudar a escola tal, a empresa tal, no período tal. Isso tem que estar bem delimitado e o que você vai estudar. Se é o produto ou o serviço da empresa. Então aqui tem alguns conceitos de universo, que eu já falei, que nada mais é do que o todo, né? A população são todos os elementos presentes nesse universo. A amostragem é uma parte dessa população, o ato de tirar a amostra. Hall é uma coisa que vocês vão ouvir muito, é quando você organiza essa amostra aqui de forma crescente ou decrescente. Classe, toda vez que você ouvir a palavra classe, é sinônimo de intervalo. Amplitude é um tipo de desvio que quer dizer máximo e mínimo. Então você vai ver o valor máximo e o valor mínimo. Frequência, acontecimento. Simples quer dizer que só tem um único valor. A palavra absoluto na estatística quer dizer que o resultado tem que ser numérico. Relativo quer dizer que o resultado tem que ser em porcentagens. Agrupado significa que tem que ser em intervalo. E não agrupado significa que não tem intervalo. Então, essas palavras elas são muito importantes para poder trabalhar a estatística. Deixa eu ver aqui. Sim. Uma forma de você representar a estatística é através de tabelas e gráficos, que isso é uma coisa que vocês não podem deixar de esquecer. E o administrador utiliza muito em reuniões. Então, qualquer tabela não pode ser fechada ao lado e ela tem que ter um título aqui em cima. Esse título tem que ter a numeração da tabela e tem que fazer um breve texto acima da tabela explicando a tabela através de sua numeração. Tabela 1, tracinho. O título da tabela: estudantes da UNEB, tracinho de novo. O local da tabela: Salvador, Juazeiro. E
Continuando a tabela, o período 2020, um semestre apenas, um mês. Embaixo da tabela tem que ter sempre a fonte, quem elaborou. O mesmo princípio vai também para o gráfico. Gráfico 1 no título. Delimitar bem o título. Local que foi feito o gráfico seguido do período. A legenda do gráfico pode ser aqui ou abaixo, mais utilizada embaixo. Aqui está o desenho do gráfico. E a fonte do gráfico, da onde é que você tirou, assim como a tabela também, ela tem que ter aqui na nota de rodapé a fonte. Da onde você tirou, se foi você que fez. Se foi você que fez, você escreve elaboração própria, assim como também no gráfico. Quando vocês fizerem qualquer pesquisa mercadológica, que é uma área muito utilizada pela estatística, uma pesquisa de opinião, vocês têm que definir bastante o tema. Delimitem qual é o produto que vocês estão trabalhando, qual a questão ou serviço que vocês estão trabalhando, o local e o período. E façam uma pergunta. Essa pergunta, quando vocês realizarem, é bom sempre que você faça uma pergunta que não tenha uma resposta nem sim e nem não. Use qual, como e por quê. E, no caso, justifique porque você está usando. Uma justificativa de caráter acadêmico, empresarial e outra social. Esse item aqui ele é muito importante, que vocês vão utilizar na introdução do seu trabalho do meio 3. Vocês podem também pegar dados estatísticos para poder fazer análise, se não forem vocês que forem a campo, através de documentos ou da internet. O IBGE tem vários dados, a Superintendência de Informática tem vários dados sobre a Bahia, o IBOP tem vários dados. Eu coloquei lá no AVA alguns links de locais e de institutos que trabalham dados estatísticos, bem como na empresa, em relatórios internos, em inteligência de marketing, em pesquisa de marketing, em análises de marketing. Então, eu coloquei alguns aqui, relatórios internos de venda, custo, produção, informações diárias do gestor, de vendedores, de estoque, de distribuição, entre outras coisas. Você também pode buscar esses dados indo a campo diretamente, através ou de entrevista ou de observação. Tanto a entrevista ou a observação, fazendo os dois, é sempre vocês terem um roteiro ou um questionário, preferencialmente já elaborado, porque quanto mais perguntas abertas tiver o questionário, mais difícil será essa tabulação. E esse questionário ele pode ter perguntas fechadas, como essa primeira aqui. Em que bairro você mora? Pituba, Candial, marcou somente. Perguntas abertas, que são as mais difíceis de poderem tabular. Isso também serve para observação, viu, gente? Às vezes a pessoa fala só de questionário, mas a observação também pode observar o comportamento do cliente, fazendo pesquisa de comportamento e ter um roteiro. Então, aqui, pesquisas abertas são as mais difíceis. Qual a sua opinião sobre o bairro em que mora? Pesquisas semi-abertas, que misturam perguntas, respostas fechadas com perguntas abertas. Em que bairro mora? Não, aí a pessoa não tem lugar de responder, né? Aí você pode botar aqui outros, pontinho, 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 é somente outros, ou por que mora lá. As perguntas dicotômicas eu não gosto muito, não. Dicotômicas quer dizer duas. Ou você tem duas respostas, sim ou não. Mora em casa própria, sim ou não. Se você faz um questionário só com perguntas dicotômicas, ele vai ficar muito superficial. Tenha mais do que duas respostas dentro da pergunta dicotômica. Pergunta encadeada. É quando você faz a primeira e essa está relacionada à próxima. Por exemplo, onde mora em casa própria, se sim, é financiada, encadeada, porque uma pergunta dependeu da outra. Existem também perguntas de matrizes e de resposta, que você usa um quadro tipo esse. Que bairro você mora? Aí a pessoa marca aqui, né? Mora aqui na Pituba, já morou no Itaigara e pretende morar no Candial. Então, vê que fica muito rápido. E você pode colocar aqui um outro item, outros. Aqui são algumas escalas que são muito utilizadas também no questionário, que eu gosto muito. As escalas é sempre bom que tenha números ímpares, para que você possa computar a mediana, que é a metade do ponto. Se você coloca perguntas com número pares, fica difícil você fazer esse cômputo. Então, por exemplo, aqui veja, qual a sua preferência em relação a determinado chocolate, em marca de determinado chocolate? Primeiro lugar, chocolate A,
segundo lugar, chocolate B, terceiro lugar, chocolate C. 3 itens, para ter o meio, para ter a mediana. Escala de Likert, ou Likert, de 1 a 5. Deu uma nota de 1 a 5 para um determinado produto, né? 1, ruim ou péssimo, 2, péssimo, 3, regular, 4, bom, 5, excelente. Quanto maior a escala, como essa daqui, a escala semântica, por exemplo, é de 1 a 7. Então, você tem um maior parâmetro de análise. Ou essa de Osgood, que é só de 1 a 3. Péssimo, o 2, regular, e o 3, excelente ou bom. Isso também, o tipo de escala que vocês vão usar vai depender do tempo que vocês têm. E nunca esqueçam de fazer o pré-teste dos formulários ou dos questionários antes de sua aplicação. Quando vocês escolhem a amostra que vocês vão aplicar, é bom que elas sejam bastante representativas e não sejam tendenciosas. E que tenham todas as características que vocês pretendem para poder fazer sua pesquisa. Às vezes a pessoa trabalha na empresa, estuda em uma determinada faculdade e faz a pesquisa lá. Isso pode levar a uma certa tendência, então tenham muito cuidado em relação a isso. Ao escolherem a amostra, existem alguns tipos de amostragem. Na hora que vocês retiram, olha o desenhozinho aqui da pessoa retirando a amostragem. As amostras probabilísticas, essas vocês têm que fazer conta. Eu já coloquei aqui o link, ó, para vocês poderem baixar e fazer o cálculo antes de escolherem uma delas. E a amostra não probabilística. Quando vocês fizerem a amostra não probabilística, escolham 10% da população. Essa aqui, a probabilística, ela é dividida em simples, ou bola de neve também, como vocês podem achar em alguns livros, que vocês acreditam que todos têm a mesma chance de serem escolhidos. Sistemática, vocês vão pegar intervalos iguais, de 2 em 2, 3 em 3. Então, você tem a caderneta da letra A à letra Z. Pega os 2 primeiros. Quem é o terceiro? Aí olha. Depois vem os 2. Quem é o próximo? E aí vai olhando sempre, seguindo um mesmo valor. Veja essa pessoa aqui, ó, tirando a água. Ela pode tirar essa água aqui a cada 2 horas. Então, ela chegou, tirou 8 da manhã, 8, 9, 10. Vai tirar depois 10, 11, 12. Vai tirar de 12. E assim vai tirando com intervalos iguais. Por isso que é chamada sistêmica ou sistemática. A estratificada é quando você trabalha característica. Eu quero trabalhar todas as pessoas que estão usando camisa azul. Aí você tem uma característica específica. E a conglomerada é quando você trabalha a região. Eu quero só trabalhar aquela localidade. Esse caso aqui você tem que ter mapas para poder fazer o estudo e trabalha muito com geoprocessamento, por exemplo. A não probabilística é quando você não faz cálculo, mas você escolhe, né, a população com base na sua facilidade de pesquisador de buscar. Ela é coerente? É. Pode ser usada? É. Escolha pelo menos 10% da população. Então, você vai escolher ela por conveniência, porque é mais rápido você pegar essas informações. Foi conveniente devido ao tempo que você tem. Intencional, porque você acredita que aquele cargo é o mais adequado, aquela pessoa que está naquele cargo é a mais adequada para ser pesquisada por cota, quando tem alguma característica. Então, você vai pegar aquela empresa porque é mais próxima de você, mas tem a característica de um produto, de um serviço que você conhece bem, e aí você explica todas essas características. Então, aqui nesses outros slides, eu fui explicando o que é uma amostra probabilística simples, mas antes de eu ir lá, deixa eu mostrar aqui como é que vocês vão fazer o cálculo da amostra probabilística apenas. A não probabilística, com base na população, vocês têm a ideia lá da população, 100 pessoas. Aí vai lá e pega 10% dessa população, por exemplo. E aí, 10% fica 10. Deixa eu ver se tá entrando aqui. Vejam só o que está acontecendo aqui, ó. Eu entrei naquele site e aí eu sei o tamanho da minha população. Vamos dizer aqui 200. Quero um nível de confiança de 95% e um erro de 5% ou de 2%, ó.
ele já calcula automaticamente quantas pessoas eu tenho que entrevistar ou quantas pessoas eu tenho que observar dentro dessas amostras. Deixa eu voltar aqui. Dessas amostras que eu mostrei aqui, redundante, de amostras probabilísticas. Então, toda vez que eu for trabalhar uma dessas amostras, eu vou lá naquele site rapidinho, coloco ali e ver a quantidade de pessoas que eu posso trabalhar, que eu posso pesquisar, que eu posso entrevistar e deixar claro qual foi o site, qual o cálculo que fez, identificando esse site. Toda vez que for probabilística, aleatória, simples, sistemática, estratificada ou conglomerada, vai no site. Se for não probabilística, você pega, diz, a minha população é de 100, peguei 10%, pronto. E eu peguei porque eu estudo lá, é mais fácil, foi uma amostra não probabilística por conveniência. Ou, eu estudo lá, aquele cargo do professor que eu vou entrevistar, por conhecer sobre mercadologia, é o mais sensato, né? Por causa do cargo que ele ocupa. Ou por uma característica, a faculdade é uma faculdade pública que tem as características necessárias para o meu estudo. Isso são alguns exemplos. Então, aqui nos outros slides eu fui colocando que uma amostra probabilística simples é aquela que tem a mesma facilidade de pegar todos os dados, porque todos têm a mesma probabilidade. Então, eu vou lá, eu sorteio aleatoriamente, e aí eu escolho, também é chamada de bola de neve. A estratificada eu pego porque vou ter aqui algum tipo de extrato homogêneo. Deixa eu voltar aqui. Esse extrato homogêneo, na realidade, aqui, ó, é um extrato homogêneo que tem características de segmentação demográfica, demográfica, psicográfica, geográfica. A sistemática é esse cálculozinho rapidinho, mas vocês podem dizer que podem pegar, por exemplo, a caderneta de uma aluna, eles estão em ordem alfabética, eu pego de 2 em 2, de 5 em 5, pego o número 5, depois o número 10. Vocês também podem jogar sistematicamente no computador o nome das pessoas e o computador embaralhar e pegar de 5 em 5 ou aleatoriamente ele mesmo sortear. Também pode fazer isso. A conglomerada, que é com base na região, em um bairro, então você vai pegar porque aquele bairro tem aquelas características mais adequadas. De qualquer forma, nessas todas que eu citei, você vai ter que entrar naquele site e fazer o cálculo. Já não probabilística, você vai escolher de acordo com a sua necessidade de pesquisador e a sua facilidade de buscar informação. Geralmente pegue 10%, seja por conveniência, então ao alcance fácil do pesquisador, seja por julgamento, porque você julgou que aquele cargo é o mais adequado, ou seja por cota, porque aquele público, aquela amostra que você pegou tem as características necessárias. Diante disso, eu vou fazer aqui um cálculo rápido, que é sobre, aqui esses dados, vamos supor, são notas de alguns alunos em uma dada disciplina, então a população não é uma população, é um censo que eu peguei de forma total. Coloquei esses dados aqui que estão desorganizados em rol, em ordem crescente. 0, 1, 2, 3, veja, ó. Em um conjunto organizado, isso é um rol, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Rol. Depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu peguei aquela mesma amostra e quero colocar ela na tabela. Coloquei ela, na realidade, numa tabela, né? Dentro dessa tabela, eu coloquei aqui, por exemplo, esses dados são chamados não agrupados porque não tem intervalo. Veja, o 0 eu contei aqui tem 1. O 1 eu contei aqui tem 1. O 2 eu contei aqui tem 1. O 3 eu contei aqui tem 1. E fui contando 1 em 1 e cheguei que a conclusão que nessa sala existem 20 alunos. Primeiro passo, eu vou ter que colocar os dados organizados de forma crescente ou decrescente, que eu chamo de rol. Foi o que eu fiz. Depois, dentro dessa amostra, eu identifico o maior, que é o maior valor, e o menor valor, e faço a subtração. Então, 9 menos 0. Quando eu faço a subtração, lembra que eu falei a vocês que tem
uma palavra chamada amplitude na estatística, que quer dizer maior menos o menor. Então, deu 9. Quarto passo, coloco na fórmula de Stewart, que é dada 1 mais 3,3 vezes log de N. N é o número total de observação de alunos entrevistados, então, ou que tiraram notas, né? Então, foram 20. Ó, somando aqui, deu 20. E o log de N coloco na calculadora, achei 1,301029,996. Coloco nessa fórmula aqui, 1 mais 3,3 vezes o valor do log de N. Faço primeiro a multiplicação e depois a soma. E acho 5,2. Então, quando eu coloco nessa fórmula de Stewart, eu vou achar o número de linhas que eu vou ter minha tabela. Essa tabela aqui, ela foi construída, mas os dados, eles estão não agrupados. Eu quero fazer uma tabela em que os dados estejam agrupados. Então, eu sei que minha tabela vai ter 5 linhas. Depois disso, meu quinto passo é achar o intervalo. Eu vou pegar meu AT, que é minha amplitude total, que é meu maior número menos o menor, que eu subtraí, dividir pelo número 5. Voltando lá novamente, o número 5 é o número de linhas que tem minha tabela. E a partir daí, achei o 0,8. Aproxima, porque tem que ficar sempre número inteiro. E aí, nesse quinto passo, eu vou descobrir que minha tabela tem o número 2 de intervalo. O que quer dizer intervalo? É quanto eu vou somar dentro da minha tabela. Então, eu começo do meu menor número da minha tabela, voltando lá. Ó, meu menor número é o quê? 0. 0. Somo mais 2. Por que mais 2? Porque foi o intervalo que eu achei aqui. 0 mais 2. 2. 2 mais 2. Aí desço 2. Mais 2, 4. Mais 2, 4. Desço 4. Mais 2, 6. Desço 6. 6 mais 2, 8. Desço 8. Mais 2, 10. E aí eu coloco esse intervalo aqui com o pauzinho para a esquerda caído. Fechado à esquerda e aberto à direita. Existem alguns intervalos aqui. Fechado à esquerda, que é esse que eu usei, e que também vocês podem usar dessa forma, né? Colchete fechado e aberto, fechado, colchete ou parêntese. Quando tá fechado, a gente diz que inclui este número. Onde tiver o pauzinho, significa que inclui. Se não tem pauzinho, significa que exclui. Então, o pauzinho ele é importante para incluir. Sem pauzinho, exclui. Esse daqui é fechado à direita. Esse aqui não tem pauzinho, então é totalmente aberto. E esse aqui é fechado nos dois. Geralmente, na área de administração, a gente usa mais esse aqui, fechado à esquerda. Vamos voltar. Então, eu botei pauzinho fechado à esquerda em tudo. E começando, repetindo, começo do 0, que é o menor valor. Voltando aqui. Menor valor da minha amostra. E vou somando com 2, por causa do intervalo 0. Mais 2, desci o 2. Mais 2, 4, desço 4. 4 mais 2, 6, desço 6. Mais 2, 8, desço 8. Mais 2, 10. E a partir daí, eu vou contar o número que tem em cada amostra. Lembrando que o 2 não faz parte, então farão parte, número 0 a 1,999. Aqui, nessa segunda classe, segunda linha, o 4 não faz parte, então vai fazer parte o 2 a 3,9999 e assim sucessivamente. É só eu vir aqui e contar quantos números eu tenho de 0 a 1 e não a 2, porque o 2 não faz parte. Então, eu tenho 1, 2. Aqui eu posso contar 2. Depois eu tenho de 2 a 4, onde o 4 não faz parte. Então, também vai ser 2. Serão dois números, 1, 2. E vou fazendo isso sucessivamente até encontrar o total, que eu já sei que foram 20 alunos que existem na sala e que foram entrevistados ou que tiraram notas. Com minha tabela pronta, eu vou fazer minha frequência relativa. Toda vez que tiver a palavra relativa,
significa a porcentagem. Frequência, acontecimento, a palavra frequência. Então, como é que eu faço? Eu vou, no caso, dividir esse 2, vou dividir o 2, deixa eu ver se eu consigo aqui. O 2, que é esse 2, dividido por 20. Aí eu vou achar 0,0, o 2 dividido pelo 20, eu vou achar 0,1. 0,1, como eu tenho que transformar em porcentagem, vezes 100. E aí eu vou achar 10%. Depois eu faço 2 dividido por 20 de novo, vezes 100, 10%. 9 dividido por 20, vezes 100, 45%. 5 dividido por 20, vezes 100, 25%. E assim sucessivamente. O que importa é que no final bata sempre 100%. Essa é a minha frequência relativa. Depois eu vou fazer minha frequência acumulada crescente abaixo. Ela é abaixo porque os números eles vão decrescendo. E serve também para a interpretação. Então, vou botar aqui abaixo. Essa daqui. Então, observe só. Repito meu 2 aqui. E somo 2 mais 2, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 2, 20. Esse número tem que bater com o total. Se não bater, está equivocados os seus dados. Como eu comecei daqui, esse tem que bater com o de cá. Ela é chamada crescente porque os números vão diminuindo. E serve para fazer a seguinte interpretação. Quantos alunos, eu usei a palavra abaixo, tiraram nota abaixo de 6? Venho aqui dessa linha, 13. Quantos alunos tiraram nota abaixo de 8? 18. Porque todos os números acima, na realidade, pensando de forma invertida, quer dizer abaixo, que são menores que o número respectivo. Aqui é frequência acumulada crescente relativa. Ela vem da faca, frequência acumulada crescente. Então, os cálculos são dela. E se tem a palavra relativa, toda vez que tiver a palavra relativa, significa que é porcentagem. Então, eu vou 2 dividido pelo total, 2 dividido por 20, vezes 100, por causa da porcentagem, 10%. 4 dividido por 20, vezes 100, 20%. 13 dividido por 20 vezes 100, 65 até o final. Veja que ela tem que terminar em 100% sempre. E começa o valor, a porcentagem igual à frequência relativa. Por isso que elas estão em cores roxas e azuis, verdes e amarelo. A fada é frequência acumulada decrescente. Essa é abaixo, então essa vai ser acima. Porque na hora da interpretação, você vai usar o nome acima. Tanto para a fada, como também para a FARC. Abaixo, tanto para a farra como para a FARC. Só que aqui é um número absoluto. Absoluto quer dizer que é número. E aqui é um número relativo, quer dizer porcentagem na estatística. Então, frequência acumulada decrescente abaixo. Começo do maior valor, que é sempre o total. Repetiu 20. 20, verde, verde. E agora eu vou subtrair. 20 menos 2, 18. 18 menos 9, 16. 16 menos 5, 7. 7 menos 2, 2. Bateu, ó. 2 com 2. Isso mostra que está correto. Na interpretação, como é que eu faria? Faria da seguinte forma. Quais os alunos, qual a quantidade de alunos que tirou nota acima de 6
O acima eu vou olhar abaixo. Acima de 6, 7 alunos tiraram notas acima de 6. Quantos alunos tiraram nota acima de 2? 18 alunos tiraram. Se esse aqui é o valor numérico, de cá é o valor em percentual. Como é que eu faço? Como é frequência acumulada decrescente relativa, ela vem oriunda da fada. Então, ela sempre tem que começar com 100%. Então, eu vou dividir 20 dividido pelo total, vezes 100, 100. 18 dividido por 20, vezes 100, 90. E assim sucessivamente. Vejam que aqui terminou com 10, que é praticamente os mesmos 10 roxinhos que tem aqui no FARC, no início, e na frequência relativa. Essa tabela ela serve para fazer interpretações em relação a determinados dados ou fatos estatísticos. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado e até as próximas aulas. Obrigada!